Fala, meu povo! Chegamos aqui em Esmirna. Acho que uma coisa interessante que é legal de falar pra vocês, gente, como que é o clima aqui, tá bom? Na Turquia. Primeiro que eu tô em junho aqui de 2025, tá? Calorzaço, sol assim, que torra mesmo a cabeça, tem que passar protetor solar. E com relação às pessoas aqui, assim ó, sensacional. Como eu disse pra vocês, a Turquia é um país 99% muçulmano, tá? Mas não são aqueles muçulmanos radicais. Então aqui você tem liberdade, tem igrejas cristãs aqui, você tem liberdade, enfim, é um país bem legal e muito receptivo. Isso que eu me surpreendi. Eu pensei que ia ser um povo talvez mais, né, mais sério, assim, que a gente tem aquela visão, né, do turco aqui mais sério. Quando eles falam aqui em turco, parece que eles estão brigando com você, né? Mas aí, passa um tempinho assim, você se acostuma. Mas eles estão sempre falando uma entonação forte, assim. Mas é um povo muito, muito receptivo mesmo. Onde a gente vai, teve um lugar que a gente foi tomar um café. E conforme você vai se afastando assim, da parte de Istambul, por exemplo, que é próximo da capital, nem todas as pessoas falam inglês, né? A gente também não fala inglês, mas dá pra você se comunicar uma coisa ou outra ali em inglês. E aí o pessoal nessa região aqui já não fala, é difícil você achar, né? Mais em hotel e tudo mais. E aí a gente, entra lá, se comunica com mímica, eles recebem, a gente pede para eles falarem uma palavra em português, eles falam, e eles ensinam a gente a falar uma palavra em turco. Por exemplo, a palavra em turco que eu aprendi foi Günaydın, Günaydın, que é bom dia. Lembra muito ali, né, o good morning, good night. Aí eu lembrei do Günaydın, Günaydın. E tem um salt, que é tipo uma forma contracta, uma forma abreviada de muito obrigado, que é mais ou menos ali um valeu, né? Que é salt, Günaydın e salt. Isso aí. Vamos continuar caminhando aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês das ruas de Esmirna, da atual Esmirna. Eu tô na cidade, a gente tá na cidade ainda, gente. Não chegamos nas ruínas. Esse desenho aqui, né? Esse recorte dessa mulher aqui é verdade. Eles comem Nós chegamos aqui agora, estamos a poucos metros aqui das ruínas de Esmirna, tá? O que acontece? Esmirna não tem tantas ruínas, deixa eu correr aqui senão você é atropelado, como Pérgamo, tá? Então são poucos assim. Nós temos igual Tiatira, né? Que é pouco. Então nós vamos ver aqui um pouco dessas ruínas. O grupo tá bem apressado. O que acontece? Hoje nós vamos conhecer mais 3 novas igrejas. Eu não sei se eu vou conseguir ter um tempo de reflexão com vocês, como eu fiz nas outras igrejas, né? De ter uma palavra de 7 a 10 minutos. Eu vou tentar aqui. Se não der, eu não sei, tô pensando, não sei se de repente eu faço uma outra ruína que a gente for conhecer, eu já faço as duas, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui as ruínas que nós temos da igreja de Esmirna, beleza? Estamos chegando aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, entrada aqui. Esmirna. Esmirna. E aqui é a entrada onde tem as luzes. Muito bom. Aqui é o nosso guia, viabilizando a nossa entrada. É isso. Bem legal, né? A cidade cresce ao redor, mas ela preserva. O que acontece? Esmirna, como Tiatira, Esmirna, a nova cidade foi construída totalmente por cima, né? Então, vocês perceberam aqui, pelos vídeos, que é uma cidade bem desenvolvida, é um centrão mesmo, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos com a gente. Uma curiosidade, a igreja de Esmirna, uma das únicas, tá? São 2 igrejas que não receberam nenhum tipo de repreensão de Jesus. Isso é interessante.
Que ruim coisa definida. Pedra de esquina, pedra do lar. Olha aqui, gente. Oh, que legal. Vou cortar caminho aqui. Aqui depois vocês vão ter tempo para fazer o filme. No porto onde fica nosso hotel, a cidade estava lá. No ano 334, quando Alexandre Grande entrou para a Turquia, ele, segundo a lenda, ele veio aqui para descansar. Onde tem a fonte, ele achou uma fonte, árvore, sombra de uma árvore. Então ele estava dormindo, ele estava descansando. E ele viu no sonho dele que ele tinha que construir uma nova cidade aqui. E acredita-se que, ou pelo menos o mito, a lenda, diz que essa parte de Esmirna foi construída por Alexandre Grande no ano 334 a.C. Esse marcador lá em cima tinha alguns edifícios públicos e tudo. E aqui, a parte baixa, construída por arcos, olha, arcos sem colar, sem cimento, só como uma quebra-cabeça, né? As coisas foram encaixadas e construíram os arcos, mesmo passou mais de 2000 anos. Mas esse é mais romano, tá bom? Segundo a lenda, a cidade construída por Alexandre, mas essa... Bom, vamos lá para a nossa reflexão aqui nas ruínas de Esmirna, tá? Como eu disse para vocês, nós não temos muitas ruínas, mas eu achei legal, tá? Antes de eu chegar até aqui, o pessoal falou, não tem muitas ruínas. Enfim, eu pensei que era 3 blocos aqui e a gente ia embora, mas não, tá? Tem um ponto até legal, inclusive, se você olhar aqui desse lado aqui, ó, eles estão escavando ainda mais, só que ainda tá bloqueado porque ainda não está seguro, tá bom? Então... é uma parte que está bloqueada aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre Esmirna. Deixa eu pegar aqui meu esboço, que está no meu celular aqui, tá bom? Então, Esmirna é a igreja que foi elogiada, mas não foi poupada. Uau! Então, Esmirna foi uma das únicas igrejas, tá? Juntamente com mais uma, que eu não vou falar aqui agora, que não recebeu uma repreensão de Jesus. Lembra que eu falei para vocês que todas as cartas do Apocalipse, ela tem um padrão? Então, Jesus se apresenta... Jesus, ele elogia, ele repreende e depois faz uma promessa, tá bom? Se apresenta, elogia, repreende, faz uma promessa. Aqui, para Esmirna, ele não repreendeu, tá? Mas tem alguns pontos interessantes aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade e tem uma curiosidade que se encaixa lá com o último versículo. Olha só, Esmirna era uma das cidades mais bonitas da Ásia Menor, inclusive... eu estou conseguindo verificar isso, tá? Uma cidade que fica na costa do mar aqui, um mar lindo, maravilhoso. E ela foi construída com uma arquitetura extremamente refinada. Inclusive, essa arquitetura que nós estamos vendo aqui, que você viu, né, nos vídeos que eu passei, é uma arquitetura romana. Alguns dizem que Alexandre o Grande, na época de Alexandre o Grande, ali 300, mais ou menos antes de Cristo, ele construiu parte dessa cidade aqui também, tá? E olha só, ela tinha um comércio muito forte. E ela era conhecida, olha que interessante, como a cidade coroada. Grave isso, a cidade coroada. Por quê? Porque a colina aqui de Esmirna, ela forma uma espécie de coroa na região. E não sei se você vai lembrar, mas lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, sobre a igreja de Esmirna, Jesus diz assim, olha, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Olha que incrível, gente. Olha, vocês podem estar morando numa cidade que representa uma coroa, mas existe para você uma coroa maior, a coroa da vida. Eu quero ler alguns versículos aqui a respeito de Esmirna. Olha só, Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço sua aflição e a sua pobreza, mas você é rico. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer.
ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Como que Jesus se apresenta? Olha só, ele disse, eu sou o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ele fala isso para uma igreja que estava prestes a sofrer uma tribulação. Eles iam enfrentar uma espécie de prisão, sofrimento. Nós lemos, se você continuar lendo o texto, é bem específico, né? Vocês passaram por um período de tribulação de 10 dias, né? Até o martírio. E Jesus se apresenta como aquele que passou pela morte, mas venceu. Olha que incrível, isso conecta, né? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês vão passar pela morte, mas vocês vão vencer, assim como eu passei pela morte e venci, vocês também vão vencer. Então perceba que a maneira como Cristo se apresenta tem muito a ver com aquilo que aquela igreja, que é a igreja de Esmirna, onde nós estamos aqui, passaria naquele momento, tá? E qual é o elogio que Cristo faz para a igreja de Esmirna? O primeiro elogio é sobre a sua pobreza material, mais a sua riqueza espiritual. Olha o que ele diz, com a sua aflição é a sua pobreza, tá? Mas você é rico. Esmirna era rica comercialmente. Inclusive hoje, passando por aqui, cara, dá pra ver que é uma cidade próspera, realmente, tá? Mas os cristãos, eles eram marginalizados, boicotados, assim como em a maioria das cartas aqui, tá? E eram cristãos que foram excluídos por não se dobrarem ao imperador, porque era uma cidade muito leal ao império, tá? Esmirna. Eles eram excluídos, eles foram excluídos. E por causa dessa exclusão, eles foram marginalizados. Então eles não tinham como comercializar, eles tinham restrições de trabalho até, inclusive. Então eles viviam na extrema pobreza. Olha que é como se Jesus estivesse falando assim, olha, vocês parecem pobres aos olhos do mundo, mas aos meus olhos vocês são ricos. Interessante que uma igreja que era pobre materialmente, era rica espiritualmente. E qual que é a denúncia, né? Qual que é a calúnia ali, que não sobre a igreja, mas que ali haveria uma perseguição religiosa. Olha só, sei da blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. São da sinagoga de Satanás. Ou seja, os cristãos de Esmirna não sofriam apenas com Roma, mas também com uma comunidade religiosa sem vida. Tinham muitos judeus aqui da cidade que entregavam os cristãos às autoridades. É por isso que ele fala sobre isso, né? Que eles são sinagogas de Satanás. Porque eles eram judeus, mas eles se diziam, né, judeus, mas não eram, porque eles entregavam os seus irmãos ao império, denunciando eles como traidores do império romano. Olha que interessante. Então, Jesus adverte aquela igreja a respeito do sofrimento, dizendo assim, olha, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para serem provados. E eu quero dizer algo interessante aqui, uma curiosidade a respeito sobre um homem chamado Policarpo, tá? Policarpo, ele foi um discípulo de João, tá? Anos depois da carta de João, a igreja de Esmirna, ela sofre literalmente, tá? O bispo, aquele que pastoreava essa igreja aqui de Esmirna, era um rapaz chamado Policarpo. E ele foi discípulo direto. Então, pensa comigo, Jesus, João e Policarpo. Então, Policarpo aprende aos pés de João e aos 86 anos ele foi levado ao estádio da cidade e recebeu uma ordem. Negue a Cristo e viva. Olha isso, ele é levado à parte mais ao estádio que havia aqui na cidade e ele recebe uma ordem. Nega Cristo ou viva. E Policarpo, ele não nega Cristo. A tradição diz, a história diz que por ele não negar a Cristo, primeiro eles ateiam fogo em Policarpo. Jogam fogo em Policarpo e ele não morre. E por ele não morrer, ele acaba sendo martirizado, assassinado por espadas. Uau! Então, essa é uma das histórias aqui da cidade de Esmirna. E eu quero encerrar com a promessa. Qual que é a promessa? Ser fiel até a morte. Jesus estava dizendo assim, vocês vão morrer, gente. Vocês vão morrer. Mas o mais importante não é sobre a sua morte. É sobre a sua fidelidade. E ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A cidade que era conhecida geograficamente por ter uma coroa, agora Jesus diz, vocês podem se parecer com uma coroa geograficamente, mas existe uma coroa para você esperando no céu. A coroa da vida, quando nós passaremos a eternidade com o Senhor. Então essa é a mensagem de Deus para você, da igreja de Esmirna. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui, tá bom? Talvez eu mostre alguns takes. Se eu não mostrar, o vídeo acabou aqui, beleza? Então é o seguinte, deixa seu like, meu filho. Não deixou o like até agora, deixa seu like aqui, se inscreve,
deixa o seu comentário, bota no raio, faz tudo, porque essa viagem está sendo incrível e eu espero estar mostrando tudo aqui para vocês. Vambora! Essas construções aqui não tinha cimento, nem nada que colasse, tá vendo? Você tinha uma pedra. Perceba que dessas pedras aqui, ó, você tem essa central aqui, que tem a cor diferente. Essa aqui é pedra de esquina, uma pedra angular, né, que o pessoal diz. E que é a que dá liga e sustenta todas as outras. Essa pedra aqui, segundo o Novo Testamento, é Cristo. Olha que incrível. Aí pra a história dos 10 dias, eu não sei o que é, mas tem a ver com aqui? Tem a ver, top lá. Vamos andando falando, pode ir. Legal. Em Esmirna tem o texto que diz assim, que vai vir uma tribulação que vai durar 10 dias. Sim. Na época da perseguição da igreja, aqui em Esmirna havia um fórum romano que era exatamente para poder perseguir e matar os cristãos, os mais fiéis. E eles criaram um fórum estabelecendo 10 dias de prisão preventiva. Uau. Não importa o que a pessoa fizesse, ela não conseguiria sair dessa prisão, ele já estava pré-determinado a ser morto. Então todo mundo que fosse preso já ia ser sacrificado, inclusive Policarpo e seus discípulos. Por isso que ali o João fala que vocês vão ser perseguidos nessa perseguição de 10 dias, mas seja fiel, você vai morrer. Até a morte. Você vai morrer, porque quando a pessoa já era presa, a sentença dela já estava lavrada, já eram os 10 dias que lavrava essa sentença. Então ela já ia morrer, mas seja fiel, porque aí eu dar-te-ei a coroa da vida. E aprendi agora com o meu amigo, pastor Ricardo Brunelli, informando e mostrando para mim aqui na geografia que no topo da montanha é o desenho de uma coroa. Os pobres moravam embaixo e os ricos moravam em cima. Então você vai morrer, cara, não tem jeito. Você foi sentenciado, o fórum romano já te pegou, mas agora você vai permanecer fiel, porque depois que você morrer, você vai ter uma coroa da vida e você vai estar prosperando com o Senhor. Que contribuição. Qual é o seu nome, pastor? Paulo Abreu, do Pastor Texas. Paulo Abreu, do Texas. Muito bom. Glória a Deus pela sua vida, pastorzão. Acrescentou demais esse vídeo aqui. Bora.